O Espiritismo, então, nos mostra que a nossa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as nossas existências, de todos os seres de um mesmo mundo e de seres de todos os mundos. Já dizia Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. Meu reino não é deste mundo, nos facultando assim uma base e uma razão de ser da fraternidade universal. Quando nós começarmos a compreender isso, né, que somos parte de um todo, que Deus está à frente de tudo, que Deus sabe de tudo, que tudo que acontece conosco depende de nós, mas Deus está à frente de tudo. E mesmo que a gente cometa os erros, como é comum ainda no nosso nível de evolução, sempre nos acontece o melhor, mesmo quando nós achamos que aquilo é um mal. Um mal que pode nos trazer o aprendizado, que pode nos trazer a educação e nos transformar em seres melhores daqui para frente. E, pelo que eu já disse anteriormente, pode muito bem fazer parte do nosso próprio planejamento. Coisas que nós mesmos consideramos serem pontos a trabalhar nesta encarnação. E por isso, trabalho que nós já temos condição de fazer e de superar, de resolver. Deus sempre conosco, nos ajudando, nos iluminando. Mesmo quando a gente não quer, né, discorda do caminho que a gente já concordou lá atrás, quer mudar de rumo, sempre Deus nos manda as corrigendas, as possibilidades, as oportunidades de nós consertarmos o nosso caminho. Quando então nós vivemos essa vida pelo ponto de vista da vida futura, caminhada de aprendizado para um futuro melhor para nós mesmos e para todos os demais que estão à nossa volta, não somente, inclusive, os nossos entes queridos, os nossos horizontes se ampliam. Então nós podemos enxergar as coisas no alto, né? Dando o real valor que as coisas precisam ter, cada uma no seu lugar, as coisas materiais como instrumentos de trabalho que nós temos à nossa disposição, os relacionamentos como as oportunidades maravilhosas de aprendizado, do amor ao próximo, da fraternidade, da caridade, sempre instrumentos de elevação espiritual nosso. E aí, karmas, como se dizem, né, são coisas que não são para serem encerradas com dor. Nós não estamos mais naquele tempo em que era olho por olho, dente por dente. Então, se eu fiz alguém sofrer, eu tenho que sofrer igual. Jesus já nos disse que o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós podemos sim aprender tudo com amor, sem dor. A dor, essa irmã, ela vem sempre quando é necessária. Se ela é necessária, ela vem para nos ajudar. Mas se a gente aprender pelo amor, nós não precisamos dela. Então, ela não fará parte da nossa vida. E se ela chega, assim como o medo, nós precisamos observar o que é que eles vêm nos ensinar. Né? O que eles estão nos indicando que a gente precisa melhorar, que a gente precisa aprender para poder superar isso. Né? Se a gente, então, tem medo de perder os filhos, por exemplo, né? Precisamos ver, analisar, né? Por que a gente tem esse medo? Será que a gente não está pensando que o filho é um troféu nosso?
Mas Deus não deu os filhos para a gente para serem nossos. Ele deu para que a gente os orientasse para essa encarnação, os orientasse para o mundo. Eles não são nossas propriedades. Então a gente tem que analisar se a gente não está passando dos limites, né, em relação aos nossos filhos. Né? Se o medo de perder o emprego é o que a gente tem, se a gente vê que só com aquele emprego a gente sente sucesso, a gente sente realização, a gente precisa dar uma olhada à volta se a gente está esquecendo alguma outra coisa. Né? Se é só isso que nos interessa, ter sucesso, ter realização, é só para isso que a gente veio nessa vida. A mesma coisa é os maridos e esposas, né? Se a gente tem medo de perdê-los. O que eles representam na nossa vida? Eles são os nossos companheiros de jornada, que Deus nos deu a oportunidade de nos acompanhar para que aprendamos juntos, um ao lado do outro, ou nós, como os filhos, achamos que somos os donos deles, que eles são nossas propriedades. Né? Ou estamos dependendo deles e estamos acomodados num caminho. Quando a gente se acomoda e sente medo, aí começam a vir, então, fantasias e pensamentos que acabam nos levando para a ilusão, né? Que acabam nos atrapalhando a mente e causando tantos desvarios que a gente tem visto ultimamente. Tudo pelo ponto de vista como a gente enxerga as coisas. Então, filhos, maridos, esposas, todos os nossos entes queridos não são nossas propriedades. São nossos companheiros de jornadas que devem andar ao nosso lado. Para muita gente, o bem material é a expressão da sua capacidade pessoal. Então você quer me dizer que alguém que mora na rua, por exemplo, que ele não tem nada. Você está morando na rua, ele não tem nada. Que aquela pessoa não tem nenhuma capacidade? Claro que tem, todos nós temos. E nós devemos sempre fazer o melhor onde nós estivermos, com o que nós estivermos. E sem julgamentos. Nós não sabemos por que aquela pessoa está lá. Se fizer um estudo, já vários estudos existem, muitas pessoas que estão em situação de rua são inclusive formados no ensino superior. Foram profissionais anteriores e com outros fatores levados aonde eles estão agora no momento. Então a gente começa a perceber que tudo na nossa vida está na nossa mente, no nosso espírito, começa no nosso espírito. De acordo com como a gente enxerga as coisas. Né? Onde a gente põe o valor, através de qual ponto de vista nós estamos. Sabendo então que todos nós temos capacidade. O que nós não podemos é nos acomodar. Deixar de trabalhar por nós mesmos. Né? Ficar na dependência do outro, porque o outro também tem o trabalho dele para fazer. Né? E a gente não veio aqui para cuidar do outro, para fazer o outro evoluir. Nós viemos aqui para cuidar da nossa própria evolução. E em cuidando da nossa própria evolução, nós ajudamos na evolução dos outros, através do nosso exemplo. Assim como o Mestre Jesus fez para conosco. Ele nos disse para seguir os seus passos. E os seus passos foram de exemplificação do amor, da caridade, da fraternidade. Então nós não viemos aqui para mudar ninguém. Nós não viemos aqui para ser dono de ninguém nem de nada. Nós viemos aqui para aprender a ser feliz. Para aprender a evoluir. Para aprender a sermos melhores. Para aprender a conviver com as demais pessoas, com os demais espíritos, para aprender a deixar para trás os nossos vícios, os nossos defeitos, para aprender a melhorar as nossas virtudes, a conquistar as nossas virtudes. Então, quando chegar a dor, quando chegar o medo, vamos analisar por que eu estou com medo. Por que essa dor chegou? Aliás, melhor pergunta, em vez de por quê, para quê?
o que a dor, o que esse medo veio me ensinar. Nós precisamos então tomar isso como um convite para a nossa vida, para que a gente possa alçar voo, para que a gente possa ter força, realização e paz através do nosso próprio esforço, do nosso próprio trabalho, e tendo fé na nossa vida futura, sabendo que nada que nos acontece é para o nosso mal, e sim para a nossa felicidade, instrumento de trabalho para a nossa felicidade, e que lá na frente, como Jesus nos disse, nascemos para ser felizes, e nenhuma de suas ovelhas irá se perder. Então todos estamos neste caminho, e não viemos aqui também para competir com ninguém, para chegar na frente, ou se eu chego, o outro não chega. Todos nós somos ovelhas do Cristo. Se ele disse, nenhuma se perderá, nós temos só que prestar atenção no nosso caminho. Se nós caminharmos direito, se nós caminharmos do bem, no amor, nós estamos assim também ajudando o próximo a caminhar também no bem e no amor. Fazendo a nossa parte, nós estaremos ajudando o outro a fazer a dele. E em fazendo a nossa parte, nós não teremos medo, porque nós sabemos que lá na frente, Jesus está nos aguardando. Bom, este era o recadinho desta noite. Espero que eu possa ter contribuído para as reflexões nesses poucos momentos de luz. E assim, então, vamos fazendo as vibrações desta noite, pedindo a Jesus que nos envolva em seu amor e sua luz, e assim unindo os nossos melhores sentimentos a Ele, nosso Mestre e nosso irmão, vamos vibrando pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibramos por esta reunião de hoje e por todos que dela participam, encarnados e desencarnados, bem como todos aqueles que estão ausentes, que não podem participar no momento. Vibramos pelo Vale dos Suicidas, pelo umbral, pelas trevas, pelo Vale dos Abortados. Vibramos aos médicos do espaço, que possam ser iluminados, fortalecidos, e possam assim fazer o recolhimento de todos os espíritos necessitados que estão vagando pelo universo. Vamos assim pedindo também que seja feita a limpeza de todos os ambientes, dos nossos lares, de todas as casas, pedindo aos espíritos de luz que possam colocar remédios nos copos de água de todos aqueles que estejam necessitando, pedindo pelos nossos tratamentos, por todos os enfermos do corpo e do espírito, pedindo por todos os hospitais, por todas as casas de saúde, seus médicos, seus funcionários, os enfermeiros, por todos os idosos, por todos os moradores de rua, por todas as crianças desamparadas, vibrando assim então por todo o planeta Terra, que Jesus possa iluminar a todos, encarnados e desencarnados, levando seu amor, sua luz, balsamizando todos os corações. E assim nós agradecemos, Mestre querido, Deus nosso Pai, por mais essa oportunidade, a oportunidade da vida, a oportunidade e bendita da doutrina espírita na nossa vida, a oportunidade desta reunião, a oportunidade de aprendizado e de trabalho. Agradecemos, Mestre, por todos os instrumentos colocados à nossa disposição para a nossa melhoria e por todos os companheiros de jornada que também estão conosco nesta oportunidade. Agradecemos, Mestre,